Bom dia, ser de luz. O meu nome verdadeiro é Natanael, pois o meu nome de trabalho é Gitano. Nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou bisneto de ciganos e vim com o dom da clarividência, que é o mesmo que ver a clara, e audioevidência é o mesmo que ouvir a intuição, que é o sentir. Desde pequeno, sempre tive a minha mediunidade extremamente apurada. A minha avó cuidou de 13 filhos, através da cartomancia. Já a minha mãe fez o mesmo feito que a minha avó. Ela me criou através da cartomancia. Eu sou filho único e tenho 28 anos de idade. A minha maturidade e elevação espiritual é de 70. Mas vamos ao relato. O caso ao qual eu irei relatar agora foi no ano de 2019, quando eu estava trabalhando em um bar. Todos nós sabemos que um bar é um lugar extremamente carregado, onde os espíritos famintos por uma bituca de cigarro, ou um restante de cerveja, ou até mesmo os espíritos zombeteiros da prostituição, das drogas e da contenda, estão neste ambiente. Em uma certa noite, para ser mais exato, em uma quinta-feira, 1h14 da manhã, estava eu sozinho no bar onde eu trabalhava. Eu estava lavando os copos e talheres para deixar tudo organizado para o próximo turno, quando meu chefe chegasse para reabrir o comércio. O bar tinha 3 enormes portas, as 2 portas laterais, e não havia nenhum movimento no bar, e tampouco na rua. A rua estava totalmente deserta, e deixei apenas a porta do meio semi-aberta e segui lavando os copos e talheres, quando de repente, para um motoqueiro, um homem cuja aparência deveria ter entre 38 a 40 anos de idade. A sua pele era negra, com olhos verdes claros e de extrema beleza. Ele estava com uma calça preta, como se fosse uma calça social, e uma camisa branca. O homem deveria ter em média 1,80 de altura e o seu corpo era bem malhado. Mas antes dele chegar e parar com a sua moto na porta do comércio, eu havia sentido um cheiro forte de enxofre e ao mesmo tempo de flores. Quando o motoqueiro entrou dentro do bar, ele puxou uma cadeira e sentou-se. Eu estava lavando os copos e talheres. Virei, olhei para ele e perguntei a ele o que eu mesmo desejava. Ele olhou no fundo e disse qualquer coisa. Então eu perguntei: qual bebida você quer? E ele seguiu dizendo: qualquer coisa. Eu peguei uma cerveja, ao qual eu não irei dizer o nome, porém era mais cara que uma garrafa de 600 ml. Eu coloquei sobre a mesa e o servi um copo. Ele disse muito obrigado. Eu perguntei se queria comer algo e ele disse qualquer coisa. Eu fritei algumas batatas, fritei torresmo, que é muito comum aqui em Minas Gerais, no caso torresmo, fígado e cebola, e coloquei sobre a mesa. E disse a ele bom apetite. E voltei ao meu trabalho. Para que vocês possam ter uma imaginação sobre o lugar, eu estava sobre a pia, atrás de mim o balcão, atrás do balcão as mesas, e ele estava sentado em uma mesa mais próximo do balcão. Como eu estava de costas para ele, havia um pequeno espelho na minha frente, ao qual foi colocado propositalmente para que pudesse ver quem entrava ou saía do bar. E foi através desse pequeno espelho que eu observei que ele estava olhando para mim, com seus olhos bem fixos, e a sua respiração estava muito ofegante. Percebi também que ele não havia até então tocado na cerveja, e tão pouco nos petiscos que eu havia servido. Eu achei tudo aquilo muito estranho e continuei fazendo o meu trabalho. Quando eu terminei de lavar os copos e talheres, eu me virei para ele e perguntei: e aí, tá gostoso os petiscos que eu lhe servi? E ele não me respondeu nada. Ele pegou o copo, deu um gole na cerveja e colocou o copo sobre a mesa novamente. Então eu perguntei: quer mais alguma coisa? Ele não me respondeu. Me virei novamente para a pia, para secar a pia e colocar as coisas no lugar. Quando de repente eu senti o ambiente ficar extremamente gelado. Lembrando que no dia
estava fazendo um calor infernal. Eu não tinha ventilador, tampouco ar-condicionado no bar. Os ventiladores estavam fazendo manutenção e o lugar estava extremamente gelado. Quando eu estava terminando de organizar a pia, eu sinto um forte tapa sobre o balcão. Eu me assustei e quando me virei, ele estava quase entrando no meu local de trabalho. O meu susto foi tão grande que eu quase peguei uma grande faca que tinha atrás do balcão embaixo do caixa, pois naquele horário, mais a localidade onde eu trabalhava, era um lugar de extrema periculosidade. Foi então que ele disse: no próximo ano virá um vírus para cá, para esta terra brasileira, esta terra mestiça, esta terra climática, e esse vírus virá para ceifar muitas pessoas. Acredito que ele estava dizendo sobre o corona. Então ele continuou falando: e você, a sua mediunidade irá multiplicar. É hora de despertar, é hora de despertar, é hora de despertar. Ele disse isso para mim por 3 vezes. Ele estava com muita fúria. E no final ele disse: o seu dom e a sua mediunidade é extremamente forte. Bom trabalho. Na hora eu fiquei pálido. Eu não tinha reação. Eu já não sabia mais onde eu estava. Eu vi que os seus olhos estavam como se fossem pequenas brasas. E a sua fisionomia havia mudado. Eu vi uma grande aparência do mal sobre a sua face. Mas ao mesmo tempo, eu conseguia ver um lado angelical em sua face. Era como se fosse um demônio e um anjo ao mesmo tempo. Eu fiquei sem entender aquilo. Ele pegou o capacete, colocou sobre os braços. Foi então que eu perguntei: Senhor, qual é o seu nome? Ele olhou para trás, deu um sorriso de lado e uma pequena risada. E disse: humanos, como são tontos. Eu fiquei sem entender, porque ao mesmo tempo que sentia uma boa presença, eu também sentia uma má presença. Então eu tentei falar um pouco mais alto, pois a minha voz estava embargada por conta do medo e da apreensão. E disse: Senhor, falta pagar o que deve. Ele então pegou uma nota de 100, junto a mais outras diversas notas. Essas notas eram de vários outros países. Percebi dólar, euro, libra, entre outras. Estas notas estavam dentro de um pequeno saco de pano que ele havia tirado de dentro da sua calça. E ele perguntou: qual dessas notas eu posso pagar? Eu fui e peguei uma nota de 100 dentro deste pequeno saco de pano. Em seguida eu falei para ele: espera um minutinho que eu irei pegar o seu troco. Ele saiu com o capacete ainda na mão e foi embora com a moto sem capacete, sem segurança e sem nada. Eu estava sem entender absolutamente nada. Eu estava completamente estarrecido com tudo o que havia acontecido. Então eu coloquei o dinheiro no caixa, fechei o bar e vim embora descansar. No dia seguinte, o meu patrão me liga e me diz: Natanael, eu não me importo que você faça alguma coisa para comer ou então tomar cerveja depois do seu expediente, mas por favor, guarde, limpe e come tudo que você preparou para consumir. Foi então que eu disse a ele: realmente, eu deixei as coisas em cima da mesa, mas você não vai acreditar o que aconteceu. Foi então que eu contei todo o ocorrido para ele. Eu expliquei que os produtos que estavam sobre a mesa não eram meus. Eu contei a história para ele e ele ficou sem acreditar. Então eu disse: se você não estiver acreditando em mim, puxe nas câmeras, pois ele havia instalado uma semana antes 2 pequenas câmeras no comércio. Eu ainda disse: para que você possa acreditar em mim, eu deixei uma nota de 100 embaixo do envelope do caixa, pois eu já havia fechado o caixa. Foi então que ele viu que realmente havia uma nota de 100, pois quando ele puxou as imagens nas câmeras que estava conectada no telefone, ele viu que eu servia realmente uma mesa, e que eu coloquei cerveja e que eu coloquei os petiscos, e que eu estava conversando com alguém. Porém, não havia ninguém. Ele ficou muito abismado e pensou até que eu estivesse ficando louco. Porém, quando ele viu que estendi a mão sobre algum lugar que para mim e na minha visão era um pequeno saco de pano,
e que do nada surgiu uma nota de 100 em minha mão, ele acabou ficando boquiaberto. E mais uma coisa, no qual eu não havia percebido, é que tinha uma prova real, pois havia o rastro do pneu da moto dele que estava em frente ao estabelecimento, sem contar o cheiro de enxofre e flores, que acabou ficando impregnado no bar por 7 dias. Depois desse dia, eu acabei trabalhando naquele bar por mais um mês, pois a minha mediunidade de fato havia multiplicado. Ou melhor, ela acabou triplicando. Acreditem, esse caso é real, e este é o primeiro de muitos, mas muitos casos que eu irei relatar para vocês. Um forte abraço. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Emerson e eu venho aqui para descrever uma experiência vivida por um amigo. O seu nome é Carlos Daniel e o ano foi de 1987 na cidade de Mendonça, na Argentina. Eu vou tentar contar da mesma forma como se fossem ditas pelas palavras dele quando ele me narrou os fatos ocorridos na época. Bom, e foi mais ou menos assim. Depois de muitos anos morando no Rio de Janeiro com a minha família, eu já estava completamente ansioso para fazer uma viagem e descansar a mente depois de 20 anos trabalhando e estudando, pois já se faziam 6 anos que o meu pai havia falecido, e essa viagem me ajudaria a esquecer os traumas vividos da época. Naquela época eu trabalhava no escritório da Ivanil e dava aulas na Unig de Nova Iguaçu, onde eu acabei fazendo grandes amizades. E certa vez, conversando com o professor Nolasco sobre viagens, ele me indicou Buenos Aires como o melhor lugar da América do Sul. Mas eu estava mesmo afim de ir para o interior da Argentina, mais precisamente na cidade de Mendonça, e foi nesse lugar que eu tive as piores experiências da minha vida. No dia seguinte eu fiz as malas. O meu tio me levou de Fusca até o aeroporto. Eu peguei um voo da Varig e depois de algumas horas eu já estava chegando no país, pois eu teria que fazer escala até chegar no destino marcado. E depois de uma viagem muito cansativa, finalmente eu havia chegado na cidade. A sua paisagem era simplesmente magnífica, cercada pelas cordilheiras dos Andes, e os plantios de uva daquela área semidesértica lembrava até a Espanha. Com tudo isso, era muito barato se hospedar em grandes hotéis na cidade. Mas eu resolvi ficar em um hotel muito antigo, e a única coisa que não passava pela minha cabeça é o trauma que aquele lugar iria me trazer, pois assim que eu entrei nele, eu senti uma energia muito pesada. O prédio era muito velho, e os seus móveis ainda eram do século XIX, e depois que eu saí da recepção, eu fui para o meu quarto descansar. Entrei no quarto e dentro dele havia uma enorme cama de casal e um guarda-roupa antigo. Como eu estava muito cansado, eu fui tomar um banho e foi nesse momento que eu tive a sensação de estar sendo observado. Eu olhei para dentro do banheiro e não vi nada, mas eu senti como se um vulto gelado tivesse passado rapidamente por mim. Tomei o meu banho e em seguida me joguei na cama. No entanto, eu acabei adormecendo, e quando eu estava dormindo, eu tive mais uma vez a mesma sensação. Eu tentei abrir os meus olhos, mas eu não conseguia. Então eu comecei a sonhar que uma mão estava me sufocando, e foi aí que eu tentei acordar e que infelizmente eu não consegui. Eu tentei me balançar de um lado para o outro para tentar me despertar, e para minha surpresa, eu pude ver o meu corpo deitado naquela cama, e uma figura negra sinistra, em forma de homem com um chapéu grande, que o mesmo tentava apertar o meu pescoço. Em seguida eu vi uma luz verde se movendo dentro do colchão e do guarda-roupas, e assim que aquele monstro olhou para trás, ele me viu, e ele se levantou com muita raiva e veio para cima de mim. A única coisa que passou pela minha cabeça foi clamar pelo nome de Jesus naquela mesma hora. Foi então que eu consegui me despertar daquele sono sinistro, e quando eu abri os meus olhos,
Eu estava com muita dor pelo meu corpo, mas o que me chamou mais atenção foi uma figura negra no espelho que estava me observando com grandes olhos amarelos e que sumiu rapidamente. E como eu tinha uma Bíblia na bolsa, eu fiz uma leitura da passagem do Salmo 91 e quando eu terminei, eu olhei no relógio e já eram 7h30 da noite. Ainda assustado, eu desci e fui jantar no restaurante do hotel. No restaurante, o garçom e o gerente chamado Samir estavam servindo as comidas. E foi nessa hora que eu resolvi puxar o assunto sobre o lugar. Mas eu preferi evitar de falar da experiência que eu tive. Assim que ele se aproximou, eu perguntei quantos anos tem o prédio. E ele me disse que o hotel já tinha mais de 120 anos. E comentou que no passado o lugar havia sido uma prisão do governo da Prata, mas que depois da independência o lugar serviu como hospital até virar o hotel em 1850, tendo inclusive recebido como hóspede o presidente Bartolomeu Mitre, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa de Cristina do Brasil, além do presidente Theodore Roosevelt dos Estados Unidos e tantos outros. Porém, ao passar dos anos, o hotel acabou sendo esquecido, ainda mais depois que um hóspede matou uma família em um dos quartos durante um ataque de fúria, em 1918. Tudo isso ele me contou. Então eu perguntei para ele se ele já tinha ouvido ou visto algo de inexplicável no lugar. E ele me disse que às vezes já tinha ouvido vozes e visto vultos pelos corredores. Enfim, assim que terminei de falar com ele, eu voltei para o quarto e não vi mais nada de estranho. Eu me ajoelhei, fiz uma oração, li um pouco a Bíblia e fui dormir. Já era por volta das 11h30 da noite, quando eu abri os meus olhos rapidamente e adormeci nesse pesadelo. Eu vi algo como uma espiral negra em forma de fumaça que se abria dentro daquele quarto e me puxava para dentro dela. Quando eu caí dentro dela, eu percebi que eu estava em um lugar estranho, sombrio, muito parecido com um brejo pantanoso e uma névoa escura que tomava conta do lugar. E para minha surpresa, lá haviam várias pessoas mortas, inclusive eu reconheci algum rosto famoso de político ou líder religioso. Eles pareciam estar se afogando em um tipo de lodo podre. Lembro que suas peles estavam acinzentadas e o fedor era terrível de podridão. Todos ali imploravam por ajuda, enquanto uma serpente gigante engolia o lodo onde estavam as pessoas. Era literalmente a visão do inferno. Já assustado com tudo aquilo, eu olhei para cima e notei que o céu estava avermelhado e havia uns buracos abertos que dava para ver coisas que eu julgo serem espíritos em forma de névoa que estavam saindo daquelas trevas. Foi então que, do nada, eu acordei muito assustado, porém eu olhei em volta com aquela sensação de que eu estava sendo observado. Foi aí que uma voz dentro de mim me pediu para eu ler o Salmo 23 em voz alta e chamar pelo nome de Jesus por 3 vezes. Foi então que eu nem titubeei e fiz tudo o que o meu coração estava pedindo. E assim que eu falei o nome, um estrondo alto bateu no guarda-roupa e foi tudo muito rápido. E eu vi algo que parecia ser um vulto negro que saiu correndo rapidamente para fora do quarto. Foi realmente apavorante aquele momento. Assim que o dia amanheceu, eu fui até a recepção e pedi para trocar de quarto. Porém eu não tive sucesso. Eu teria que passar mais uma noite naquele lugar macabro. E para distrair a minha mente, eu fui passear pelo centro da cidade e fazer algumas compras. Quando eu estava voltando para o hotel, eu parei em uma estação de trem e comprei uma passagem para Buenos Aires, pois só ficaria por ali aquela noite e na manhã seguinte eu iria para a capital. Com o passar do tempo já de noite no hotel, eu arrumei as malas para sair cedo e me deitei. Daquela vez não percebi nada de estranho. Peguei no sono rapidamente, mas o pior ainda estava por vir.
Eu acordei do nada sentindo aquela opressão maligna, mas daquela vez eu senti algo apertando meu pescoço. Foi então que eu abri os meus olhos, iluminados pela luz da janela, e uma sombra negra havia se materializado quase em cima de mim. Aquela coisa se transformou num ser com um chapéu de palha, rosto meio acinzentado e olhos amarelados. Aquilo só poderia ser um demônio. Nesse momento eu passei a ouvir sons de vozes de agonia e de dor. Eu estava completamente aterrorizado. Eu não conseguia gritar e muito menos respirar. Em desespero e sem saber o que fazer, me veio na mente uma voz calma dizendo: vão embora daqui, vocês não têm permissão para tocar nele. Nesse momento aquela coisa sumiu e em seguida eu voltei a respirar novamente. Eu não tenho dúvidas que alguma força superior me salvou daquela coisa que queria me matar. Enfim, depois desse inferno, o dia amanheceu, eu peguei o trem para Buenos Aires e lá eu fui abençoado, pois foi lá que eu acabei conhecendo a minha digníssima esposa. Essa história que o meu amigo Carlos me contou, essa experiência que ele teve na Argentina o marcou muito. Ele tem plena certeza que aquele lugar que ele ficou era habitado por demônios. E eu não tenho por que duvidar de tudo que ele me contou. Eu imagino que o que ele passou naquelas noites foram realmente coisas terríveis, que só o mundo espiritual tem o poder de fazer aquilo tudo. É isso aí, pessoal. Esse é o relato. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Paulo. Eu era uma criança quando eu morei em Andradina, no estado de São Paulo. Eu me lembro de algo que me dá muita saudade naquela época. E uma das coisas que me marcaram a minha vida, no qual eu lembro com muito carinho até hoje, são das histórias que eram contadas pelo meu avô. Sempre quando estava escurecendo, eu sabia que meu avô estava para chegar do trabalho. Eu ficava ansioso para que ele viesse logo, porque durante o jantar, ele sempre contava alguma história para a gente, tanto para mim quanto para os meus irmãos também. Tem uma história que ele sempre repetia, pois eu gostava muito de ouvir, e mesmo sabendo que eu ficaria com medo depois de toda aquela narrativa, pois eu senti os meus cabelos ficarem arrepiados, sem contar que tinha o meu irmão mais novo, que ele também gostava de histórias de assombrações, mas ao ouvir depois que o meu avô contava, ele simplesmente não conseguia dormir sozinho. Ou ele dormia no meu quarto, ou ele corria para dormir no quarto do meu irmão mais velho. Só assim para que ele pudesse conseguir de fato pegar no sono. O meu avô sabia que a gente gostava daquelas histórias. Então sempre quando ele chegava do trabalho lá fora, ele narrava para a gente sempre com muito carinho. E uma delas eu vou narrar para vocês aqui, do que aconteceu com um amigo dele que era trabalhador de uma fazenda. O amigo dele presenciou algo muito assustador e muito sinistro durante uma das viagens que ele fazia levando o gado de uma fazenda para outra. Naquele tempo, lá pelos anos de 1970, era muito comum as pessoas montarem comitivas para levar o gado pelas estradas de terra, de uma fazenda até a outra, ou de uma cidade a outra. Isso quando eles não iam até um outro lugar mais longe para comprar as cabeças de gado e traziam para as fazendas Andradina. O meu avô contava pra gente que o amigo dele, durante uma das viagens que ele fazia, que certa noite eles estavam muito cansados e o caminho estava distante para chegar até a fazenda no qual ele deveria entregar aquelas cabeças de gado. Eles então decidiram parar em uma fazenda no qual eles conheciam o dono daquele lugar. O chefe da comitiva então chegou para o proprietário e pediu autorização para que eles pudessem passar a noite ali com eles. E o dono da fazenda, que já conhecia aquele pessoal, pois sempre passava por ali, acabou autorizando para que eles passassem a noite ali, no mesmo lugar onde eles moravam. Eles disseram então que foram levados até uma casa que estava vazia.
Essa tal casa ficava atrás de uma casa grande lá da fazenda, e naquele lugar, durante a madrugada, eles tiveram o sono perturbado. Eles não conseguiram dormir de tanto barulho que eles ouviram, pois estavam sendo provocados por algum espírito que habitava naquele lugar. Coisas estavam sendo arrastadas de um lado para o outro. Aquela casa onde eles passaram a noite realmente era muito assombrada. E no dia seguinte, ao falarem lá com o dono da fazenda até riu e falou que outras pessoas que já dormiram ali também acabaram presenciando os espíritos bagunceiros daquele lugar. E o pior, só bagunçavam durante a noite. Talvez de propósito, para não deixar que as pessoas que estavam ali pegassem no sono. Então talvez o fazendeiro, o dono daquele lugar, havia feito aquilo de propósito, pois ele com certeza já sabia que o lugar era assombrado e mandou que os rapazes fossem dormir naquele lugar, só para ver a reação deles no dia seguinte. O amigo do meu avô afirmava que desconfiava mesmo que o fazendeiro havia sacaneado todos eles, porque quando falaram o ocorrido para o fazendeiro do que havia acontecido durante a noite, o mesmo apenas riu, e riu muito da cara de assustado de todos os rapazes que tentaram dormir naquela casa assombrada durante aquela noite. O meu avô dizia que o amigo dele contava que ele nunca na vida havia sentido tanto medo quanto ele sentiu durante aquela noite em que ele passou lá na fazenda. E depois que eles foram dormir e que tiveram que apagar o lampião, tudo ficou escuro, pois a escuridão era tão densa que eles não conseguiam enxergar nem mesmo o palmo diante do nariz deles, pois além da porta fechada, a janela também estava, e no local a escuridão ficou muito mais tenebrosa. Enquanto estavam tentando pegar no sono, eles começaram a ouvir passos de algo na frente da porta do quarto onde eles estavam deitados, e depois daqueles passos, eles começaram a ouvir como se estivesse alguém lá fora, arrastando correntes e arreios das selas dos cavalos. Aquele local era um lugar onde se guardavam esses tipos de materiais, e parecia que alguém estava passando por ali dentro da casa diante do quarto e arrastando esses tipos de coisa pelo chão. Ninguém se atreveu de se levantar e abrir a porta do quarto para ver se realmente havia alguma pessoa ali fora. Eles sentiram realmente a presença de algum espírito. Todos ficaram calados e quietos. Ninguém falava nada naquele ambiente. Afinal de contas, eles estavam apavorados, e por mais que nenhum deles admitissem depois, com o coração acelerado, eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, até que o amigo do meu avô tomou coragem e decidiu se levantar e verificar o que estava acontecendo. Ele acendeu o lampião e lentamente abriu a porta do quarto e olhou para o corredor escuro, e para sua surpresa, não havia ninguém. No entanto, ele notou algumas coisas que estavam fora do lugar. Enquanto ele estava olhando o local, ele começou a ouvir um choro que parecia ser de uma mulher e que estava do lado de fora. Em seguida, quando ele foi abrir a porta que dava acesso ao lado de fora, ele percebeu que o choro havia acabado. Foi aí que ele começou a ouvir várias risadas de crianças, e essas crianças estavam do lado de fora também. Então ele voltou para dentro do quarto e viu que os outros estavam ainda mais apavorados, e eles ficaram ali sem dormir até de manhã. O amigo do meu avô contou que depois de alguns anos ele soube que aquela casa havia sido demolida, e que hoje em dia, no lugar daquela casa assombrada, existe uma pequena igreja que serve para abençoar aquele pedaço de terra no qual era totalmente mal assombrado. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.